vamos trazer mais informações aqui para a gente. A gente vai falar com o Dr. Roberto Vessani, presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma. É o Dia Mundial do Glaucoma, conscientização e cuidados com a saúde dos olhos. Dr. Roberto, bom dia, obrigado por atender aqui a Guardiã da Notícia, o download primeira edição, o download da notícia primeira edição. Doutor Roberto, que eu gostaria que o senhor falasse, né, é importante, né, a prestação de serviço, cada vez mais as pessoas tendo um cuidado, né, uma percepção também que precisamos nos cuidar nesse dia a dia tão maluco, essa rotina tão difícil que é viver na sociedade, viver aqui em São Paulo, no Brasil, e é importante essa conscientização em relação ao Dia Mundial do Glaucoma. Bom dia ao senhor. Bom dia para você, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Essa é a Semana Mundial de Glaucoma, é um evento organizado pela Associação Mundial de Glaucoma e, na verdade, o objetivo é que as pessoas tenham conhecimento da doença, né, a divulgação da doença, para que as pessoas possam fazer os seus exames de rotina com seus oftalmologistas e possam, eventualmente, avaliar o risco de desenvolver essa doença ou não, né? É uma doença silenciosa. O glaucoma é uma doença que acomete uma estrutura na parte de trás do olho, né? Imaginem que o olho é como se fosse uma webcam com um cabo atrás conduzindo a informação, e esse cabo, na verdade, é um nervo óptico. A doença do glaucoma, ela acomete exatamente essa estrutura, ela vai destruindo as fibras desse nervo e a pessoa vai perdendo parte da sua visão progressivamente até perder a visão totalmente. Na maior parte dos casos de glaucoma, a doença corre de forma silenciosa, então a pessoa não percebe a doença no começo da doença, a doença no seu começo, né? E isso acaba fazendo com que o paciente chegue, muitas vezes tardiamente, ao exame oftalmológico para detectar esse quadro, né? É importante que as pessoas entendam que a partir dos 40 anos, o risco de desenvolvimento do glaucoma ele vai aumentando progressivamente e indivíduos mais velhos têm risco maior, né? Existem outros grupos de risco também, né? Pacientes afrodescendentes, pacientes com história familiar de pacientes que já passaram no oftalmologista e que mediram a pressão do olho que estava um pouquinho acima do normal ou acima do normal, tem um risco aumentado, pessoas que tiveram trauma ocular, né, tiveram algum acidente que bateram o olho, pessoas que fazem uso de medicações que contêm cortisona, né? Essas pessoas, elas precisam acompanhar com o médico oftalmologista com uma frequência um pouquinho maior, porque apresentam um risco um pouco maior para desenvolver esse quadro, né? O glaucoma, ele acomete aproximadamente algo em torno de 3 a 3,5% da população mundial. Aqui no Brasil, a gente estima que esse número seja significativo, aí batendo quase 3 milhões de pessoas, né? E grande parte delas, infelizmente, não tem conhecimento da doença, né? Porque, como a gente informou, acaba sendo uma doença silenciosa e se a pessoa não vai ao médico oftalmologista fazer um exame de rotina, ela pode ser surpreendida com uma doença já em estágio avançado. Desculpa, doutor, só cortando, desculpa atropelá-lo aí, mas com exatamente precocemente descobrir-se que tem o glaucoma, se consegue conviver com a doença que não tem cura, né? Mas se consegue conviver com impacto menor em relação à visão ou inevitavelmente lá para frente, em relação à perda dessa visão, pode ocorrer, mas se existir esse tratamento de uma forma preventiva, conseguir identificar essa possibilidade, a chance maior de você conseguir conviver administrando esse problema ocular? Sim, claro. Você fez uma excelente pergunta, né? A doença realmente não tem cura, mas ela tem tratamento, né? Quando você identifica a doença nas fases iniciais, você tem como tratar com laser, medicações, abordagens que são menos agressivas e muitas vezes a gente consegue desacelerar a doença e evitar que a pessoa fique cega até o final da vida, né? Em situações mais sérias, em que o comprometimento é maior, muitas vezes os indivíduos podem precisar de intervenções cirúrgicas maiores, né? Mas mesmo assim, uma grande parte dos casos é possível, sim, evitar a progressão para uma situação mais grave, né? O importante é realmente ter um monitoramento, um acompanhamento com o médico oftalmologista que está tratando,
e seguir o tratamento de forma correta. É claro que, para algumas pessoas, o impacto é significativo, pode trazer algum tipo de comprometimento na sua qualidade de vida, especialmente naqueles que perdem boa parte da visão, mas existe também um processo de adaptação, de orientação, né, que pode ser feito por um oftalmologista ou por um grupo de pessoas que têm especialidade nesse atendimento de visão subnormal ou de readaptação do indivíduo de acordo com o nível de comprometimento da visão dele. E, doutor, eu sei que tem, por exemplo, aquele do ângulo fechado, que tem dor no olho, tudo. Eu gostaria que você explicasse essa diferenciação, até para quem está entendendo, né? Saber as características, né? Exatamente o que pode ocorrer para a identificação do glaucoma também, por favor. Excelente pergunta, né? Então, existem tipos de glaucoma, né? Então, as pessoas às vezes ouvem histórias de amigos, familiares, em que a doença se manifestou de um jeito ou se manifestou de outro. A forma mais comum no nosso país é o chamado glaucoma primário de ângulo aberto, que é a forma mais silenciosa, que não dá muitos sintomas e que a pessoa só vai perceber em fases mais avançadas, quando a visão já mostra sinais de alterações significativas, né? Mas existe um outro grupo, percentual que não é pequeno, que tem um tipo de glaucoma que chama glaucoma de ângulo fechado. Isso tem a ver com a anatomia do olho. Na parte da frente do olho, existe um canal de drenagem, né? O olho ele produz naturalmente um líquido chamado moracoso, que é drenado nessa parte anterior do olho, né? E em algumas pessoas, essa parte anterior do olho, onde acontece essa drenagem, o canal é mais estreito. E isso pode, eventualmente, levar a um fechamento e uma elevação da pressão do olho, que pode ser crônica, com pequenos sinais de pontadas, dor no olho, ou às vezes de uma forma mais grave, de um fechamento súbito, com uma elevação muito grande da pressão, que a gente chama de glaucoma agudo. Nesses quadros, que são um pouquinho menos frequentes, as pessoas têm dor muito forte no olho, acabam procurando pronto-socorro, o médico oftalmologista no exame percebe que a pressão do olho está muito alta e ele tem que tomar medidas com medicações tópicas no olho e também, às vezes, medicações por via oral e endovenosa para baixar a pressão do olho, né? Essa é uma situação realmente mais perigosa. Esse tipo de glaucoma ele é um pouco mais agressivo e se ele não é tratado de forma rápida e eficiente, ele pode realmente fazer a pessoa perder visão de uma maneira mais rápida, diferente da outra forma, que é a mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, que vai numa velocidade um pouco mais lenta e o paciente tem aí um tempo para tratamento, para segmento de forma mais cuidadosa, mais tranquila, né? Para as pessoas que já tiveram na família casos de glaucoma, precisa ter um cuidado maior, doutor, uma preocupação de procurar um oftalmologista, fazer exames, tentar identificar se pode ocorrer, ter um caso também, então é importante se tiver algum sinal, algum familiar próximo, eu acredito que seja por aí, a partir daí, de um familiar próximo, aí ter esse cuidado também maior referente ao glaucoma. Sim, é muito importante, né? História familiar de glaucoma faz com que a pessoa já tenha um fator de risco bem importante para essa doença, né? É claro que existem níveis de risco dentro dessa história familiar. Então, pessoas com parentesco de primeiro grau, pais ou irmãos, né, que tenham a doença, isso faz com que o risco seja bem maior. Tem estudos na literatura que chegam a sugerir que esse risco pode ser 6 a 8 vezes maior do que a população normal. Então, se você tem um familiar próximo com glaucoma, como um irmão, como um pai, mãe, é importante que você passe em consulta oftalmológica pelo menos uma vez ao ano, tá? Para ver se você realmente não tem nenhum sinal de desenvolvimento da doença. Quando você tem alguma suspeita maior, esse intervalo de reavaliação pode ser menor, né? Isso vai depender do que o médico identificar nos exames que ele vai fazer durante a avaliação oftalmológica. Mas é muito importante, em história familiar, passar no médico oftalmologista para fazer uma avaliação. E, doutor, já para se caminhar para o final e agradecer muito a sua participação aqui no Download da Notícia,
que informações, quem quiser saber mais informações, o que pode buscar, o que a própria Sociedade Brasileira de Glaucoma pode fornecer para quem está nos acompanhando, de mais informações, ou mesmo procurar o seu oftalmo para tirar as suas dúvidas, mas o que é importante, porque eu acredito, né, doutor, e aí é por isso a sociedade também foi criada, porque quanto mais pessoas souberem, mais informações chegarem às pessoas, mais fácil aí uma possibilidade de identificação da doença, a expectativa para que não sofra com o glaucoma, e que na hora que for perceber, você acaba descobrindo já com o glaucoma em andamento e tendo aí uma complicação de até ficar aí sem a visão de um dos olhos aí. Então, gostaria que o senhor falasse o que a pessoa pode recorrer de mais informações, o que seria ideal para que, claro, não precisa ter um momento de assustar a todos, mas importante, quanto mais informação chegarem às pessoas, mais fácil de tentar minimizar os impactos do glaucoma. Isso é muito importante, né? A informação, ela ajuda, ela é uma ferramenta excelente para as pessoas não tomarem decisões erradas, né? A Sociedade Brasileira de Glaucoma, ela tem um portal específico para orientação da população geral e de pacientes que têm glaucoma ou familiares de pacientes com glaucoma, passando uma série de informações de um pouco do que a gente falou aqui nessa entrevista, mas também outras informações, dúvidas sobre como deve ser feita a avaliação, quais são os exames que podem ser necessários, quais os tipos de tratamento, em que situações, né, são mais especiais, em que cuidados com outras doenças do olho que podem ter relação com o glaucoma. Então, o portal da Sociedade Brasileira de Glaucoma ele é feito justamente para trazer mais informações para a população. Quanto mais bem informado, menos risco o indivíduo acaba tendo, porque ele vai procurar o oftalmologista na hora certa, vai fazer avaliação de maneira correta. Uma das coisas que a gente percebe que acontece com uma certa frequência é que as pessoas, às vezes, passam no médico oftalmologista, ele sugere, né, levanta a suspeita dessa doença, e o paciente não volta mais. E, por conta disso, ele acaba chegando muito tarde, né, numa segunda avaliação, por não ter ouvido o colega em relação ao quanto ele precisa acompanhar o intervalo de tempo correto, né? Então, as informações ajudam a entender a importância desses cuidados, né? Como em outras áreas da medicina, o glaucoma também exige esse acompanhamento, esse monitoramento. Muitas vezes o paciente é suspeito, mas precisa ter um segmento para não ter surpresas lá na frente, né? E, doutor, só aproveitar o finalzinho mesmo, diabetes também pode ter relação, pode ter aí ocasional glaucoma também, quem tem diabetes, doutor? Sim, o diabetes ele tem uma relação de risco com essa doença, né? Não só para o glaucoma primário de ângulo aberto, mas em pacientes diabéticos mal controlados, com situações mais graves, podem aparecer um outro tipo de glaucoma que tem doença devastadora que pode fazer a pessoa perder a visão. Dentro dessa... Deu uma pausa aqui na internet com o Dr. Roberto Vessani, que está explicando em relação ao glaucoma. Hoje é a semana, né, em relação à conscientização do cuidado com a saúde dos olhos, Dia Mundial do Glaucoma, com o Dr. Roberto Vessani. Acabou aí dando uma congelada na internet, acontece, mas a gente agradece muito o Dr. Roberto Vessani, que trouxe aí detalhes importantes referente a esse Dia Mundial, essa semana, né, onde se tem esse cuidado em relação às informações para você entender e saber mais sobre essa doença que não tem cura, mas se você tem um diagnóstico de forma precoce, você pode conviver e conseguir, através de medicamentos, ter uma vida, podemos dizer assim, normal. Então é importante, se você tem um histórico familiar de glaucoma, vá ao oftalmologista, procure, né, o seu oftalmo de confiança, faça os exames, procure informações, tem fatores de risco, idade acima de 40, 45 anos, tem histórico familiar, diabetes, hipertensão, alta miopia. Então é importante você acompanhar e se informar, e aqui é em função também da Guardiana Notícia, prestar serviço e trazer você bem informado. E você pode acessar o portal da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que lá tem também mais informações para você que está nos acompanhando aqui na Guardiã da Notícia. A gente vai para mais um intervalo e já a gente volta com mais informações girando aí as regiões abraçadas pela Guardiã da Notícia. Já voltamos aqui 10h05 em São Paulo.